Fala, compadres, aqui é o Jefferson, mas pode me chamar de compadre. E vamos falar da Operação Carbono Oculto. Só que eu vou abordar ela de um jeito diferente. Porque como que eu vejo a questão das facções criminosas? Eu gosto de fazer um paralelo interessante com o surgimento do Estado. Como que se surge um Estado? Quando digo Estado, eu quero dizer país, nações em geral. Você tem vários grupos de humanos, né? Eles têm a aglomeração, né? Sobre uma determinada liderança. E esse grupo ele se fortalece e vai dominando os outros. Um exemplo que a gente pode puxar é o período helênico na Grécia Antiga, onde se tinha cidades-estado como Atenas, Esparta, Tebas. Aí teve as diferentes guerras e foram tendo unificações até que se tornaram um país, porque aquele povo ele se identifica. Às vezes acontece que povos que não se identificam são forçados, mas são outros fatores, né? Então assim você vê o surgimento de um estado, né? E o que seria o crime organizado do que um pré-estado de nascimento? Ah, mas Jefferson, o que você está falando? Ah, um exemplo bem simples. Você pode ver que muita gente chega e fala: ah, aquela população está refém de um estado paralelo, que aqui no Brasil é alarmante. 23 milhões de pessoas. Basicamente, mais de 10% da população brasileira vive sob o comando de alguma facção. O melhor exemplo que a gente pode citar é o TCP no Rio de Janeiro, o ADA no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, que lá eles têm um certo domínio mesmo, né? Mas o que, que tem a ver essas duas coisas? Tudo. Porque um Estado, quando ele começa a surgir, que é uma organização, um grupo de pessoas com um fim, um objetivo comum, ele é agressivo. Ele vai usar de meios hostis, né? Se ele não consegue fazer uso disso, ele vai buscar fazer o quê? Ele vai tentar se infiltrar naquela sociedade e sim se estabelecer no máximo de cargos que ele pode ter, que é o que a gente pode trazer do Operação Carbono Secreto. Agora dando uns dados interessantes, essa operação diz que ela já faz 10 anos que ela está em vigência, né? E o que, que mais a gente pode tratar desse assunto antes de a gente puxar mais uma análise mais profunda? É, como isso afeta a realidade como um todo, assim, e a política e a geopolítica também. Por quê? Ela recebeu esse nome muito por causa que está sendo usado muito posto de combustível para fazer essa lavagem de dinheiro, né? E daí nisso, vamos dizer que você é dono de um posto, você tem um único posto. E você vai tentar competir contra aqueles postos de bandeira, que esses conseguem se manter, ou contra o posto que é da facção. Esse posto que é da facção, como ele está sendo usado para lavar dinheiro, não precisa nem chegar no ponto da ameaça, que tem e existe mesmo. Mas ele vai lá, joga o combustível mais barato na promoção, no cartaz, que é como eles fazem para lavar o dinheiro. Tipo, eles colocam lá, ó, a gasolina, vamos dizer que a gasolina tá R$ 5. Eles colocam 4,50 a gasolina, para eles vender mais, mas eles declaram no imposto de renda que eles venderam a R$ 5. Esses 50 centavos de diferença eles lavam com o dinheiro da droga. Ele vai pagar ali o imposto, mas ainda sai na vantagem. E daí, assim que ele acaba quebrando você. Então, daí você pega um provável empresário eficiente, de sucesso, que ia investir na área, ia gerar renda de forma honesta, ele tem que desistir e ir para outra coisa. Ele tem que, às vezes, migrar de uma região para outra. E isso basicamente se torna um fator geográfico invisível que a gente não vê. Como a internet é um fator geográfico que a gente não enxerga, que ele determina muitas coisas. Um exemplo, o nomadismo digital, mas esse vídeo não é para falar disso. E o que, que é interessante é o valor que você tem em cima disso, que é 50 bilhões, né? E outras duas coisas interessantes pra gente tratar, né? É onde eles fizeram investimento daquela usina de álcool, né? Que é numa espécie de um planalto que tem ali no estado de São Paulo, que fica na chamada Rota Caipira. Não, se você não sabe o que é a Rota Caipira, é uma rota que vem lá dos Andes, né? Que passa pelo Paraguai, passa aqui no norte do Paraná e em São Paulo, que traz a droga para eles revender para a Europa. Para vocês terem noção de um cálculo muito simples, o PCC compra a US$ 1.000 o quilo de cocaína e vende a US$ 51.000. Ah, mas ele tem um lucro de 50 mil. Não, ele lembra, pessoal, eles têm que pagar suborno para funcionário, entre outras coisas. Tanto que tem juízes que estavam envolvidos nesse esquema aí que recebeu 1 bilhão em propina, em suborno, para vocês terem noção do valor. E o que, que é interessante, a gente voltando a falar, nessa rota caipira, eles contratam muito piloto de helicóptero e avião, então eles têm que reabastecer, né? E tem, o reabastecimento tem que ser rápido, né? Como você está falando de uma região muito plana, esses aviões,
esses helicópteros, eles pousam no meio dos canaviais, onde são reabastecidos para continuar com a rota deles. Então, ó, pra vocês verem, de novo, o fator geográfico, que a gente fala das planícies, como eles são favoráveis à invasão, nesse caso é a invasão de um estado paralelo, né? Como eu acabei de fazer um paralelo, como eu estava falando com vocês. E agora, o outro ponto que a gente entra em questão, né? É quando eu falei da questão da infiltração que a gente pega a nível das elites, né? A Faria Lima, né? Gente poderosíssima tá lá, por quê? Porque tem dinheiro, pode pagar advogado. Ainda mais num Brasil que o indúbio é pró-réu, ou seja, isso significa que em caso de uma prisão ou dúvida, liberte-se a pessoa, né? Então, quem tem dinheiro se favorece muito. E você vê essas pessoas assim de diferentes visões focadas no lucro, né? Esse é um vídeo para falar de questão de lucro e capitalismo, né? Mas você vê que a elite ela está corrompida. Basicamente a mesma coisa que um estado faz quando quer dominar outro. Primeiro eles vêm, domina a elite, e nessa de dominar a elite, eles conseguem manipular a população, né? Então, vocês percebem esse paralelo do surgimento do Estado com o crime organizado, que é um Estado paralelo, né? E como os fatores geográficos, eles influenciam até nisso. Como citei, essa planície que você tem ali no centro de São Paulo, que é utilizada para a Rota Caipira, vocês podem pesquisar aí. E daí os demais valores lá, os 1.000 caminhões que eram comprados para transporte e essas outras coisas, vocês podem dar uma pesquisa aqui. Não vou adentrar nesse ponto. Mas vocês conseguem ver a questão de como a política e a geopolítica influencia até nesses patamares, né? Porque a droga ela é fabricada, não, ela é fabricada também, né? Ela é plantada nas cordilheiras dos Andes, onde se tem uma dificuldade por causa do relevo de ter fiscalização, onde se consegue verticalizar a produção também. E daí nisso ela é transportada pela Rota Caipira até a cidade de São Paulo, depois vai para o Porto de Santos, e daí assim é mandada para a Europa, onde ela é vendida em 28 países diferentes. Tudo isso daí é geografia, é geopolítica, política. E não vou entrar aqui em detalhes de como a gente trabalhar em cima disso, mas observem que a gente pode fazer um mesmo paralelo, assim, que se a gente for fazer uma invasão, digamos, do Gengis Khan. Ah, lógico, tem gente que falar que não tem nada a ver. Mas por que o Gengis Khan conseguiu dominar tanto território? Porque ele usava de cavalaria e você tem aquele gigantesco planalto russo lá, o planalto euroasiático ali, que ele usou para poder dominar tudo. E a mesma coisa você vê que um estado paralelo, muito mais fraco que o estado brasileiro, ele consegue ter uma vantagem, ele consegue fazer os seus comércios, por quê? Porque existe um planalto onde ele usufrui disso para fazer uso disso. Se tivesse uma cordilheira de montanhas, já dificultaria o transporte, para vocês terem noção, e diminuiria a margem de lucro. Espero que esse análise que eu pude apresentar para vocês ajude vocês a enxergar um mundo diferente, a dar mais valor na geopolítica. Se vocês puderem compartilhar com aquele amigo, aquela amiga, aquele parente que não entende, mas quer saber, eu agradeço. Vou pedir para vocês também deixar o like aqui, né? E acompanhar nossas outras iniciativas da casa aqui, que nós temos o podcast Prosa de Compadre, o Além da Quimera, e temos um canal que fala de finanças, né? Que é muito importante você acompanhar para você saber escapar do que está por vir aí no futuro nosso país aqui, que está meio difícil, né? Que é o Projeto Malaquias. Quero agradecer pela audiência, um forte abraço e até mais, meus compadres.